Fala, vestibulando da Universidade de Brasília, trazendo aqui mais uma questão para vocês, uma questão que vale para o PAS 3 e para o vestibular. A gente sabe aí que a prova do vestibular, ela é como se condensasse ali os assuntos mais importantes de cada etapa do PAS, então eu estou trazendo mais uma questão aqui do vestibular para vocês entenderem qual é a dinâmica, quais são os assuntos mais importantes, como resolver as questões aqui, fazendo a revisão comigo, tá bom? Então vamos lá, a questão que eu estou trazendo é uma questão do vestibular 2022, uma questão de geometria analítica, em especial aqui da equação da reta. Tradicionalmente, a prova costuma trazer um plano cartesiano com os pontos ali, os pares ordenados, para a gente calcular alguma coisa. Aí a gente tem que o item 106, ele vai falar bem assim, que a reta que passa pelos pontos A e ponto C tem equação cartesiana dada por 3x menos 4y mais 6 igual a zero. Aqui eu preciso verificar o seguinte, ele está me dizendo que a reta que passa pelos dois pontos que ele me deu é essa reta aqui. Então eu preciso chegar nessa equação da reta a partir desses dois pontos, esse é um modo de fazer. A outra é o seguinte, eu posso fazer a substituição desses dois pontos na minha reta, se der a igualdade bater, é porque eles pertencem realmente a essa reta. No caso aqui eu estou na equação geral, então ela está igual a zero, então se eu substituir aqui do lado esquerdo o ponto A e o ponto C, eu tenho que chegar no valor zero, porque aí se zerar, beleza, tá tudo ok, tá ok? Então vamos lá, vamos fazer aqui. O ponto A, ele está aqui, ó, menos 2 e 0, lembrando que aqui é x e aqui é y, eu vou substituir esse ponto primeiro aqui. Vou fazer desse modo, que é um modo mais fácil, mas vou fazer por determinante também para vocês perceberem. Então aqui o que nós temos? Se eu for substituir, vai ter 3 vezes o valor do x aqui, que é menos 2. Então eu vou substituir no lugar do x lá em cima, eu vou colocar aqui menos 2. Aí eu venho e substituo agora o valor do y. Lá eu tenho 4y, então no lugar do y eu vou colocar o valor que eu tenho aqui no ponto A, que é 0. Aí eu venho e substituo mais 6, isso aqui vai ter que dar 0. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? 3 multiplicado por menos 2 vai dar menos 6, e aqui 4 vezes 0 vai dar 0, então vai sobrar apenas esse 6 aqui do final. Então vai ficar menos 6 mais 6, tá? Menos 6 mais 6 dá 0, né, porque corta, então eu consigo aqui a igualdade. Desse modo eu percebo que esse ponto ele está nessa reta, então 3x menos 4y mais 6. Esse ponto A, eu já sei que ele realmente pertence ali. Só falta a gente testar o ponto B. Ponto B não, ponto C. Então o ponto C aqui, ó, o exercício deu pra gente, ó, o enunciado forneceu, é 2 e 3, então o ponto C aqui, ó, 2 e 3, eu vou fazer a substituição. Então vai ficar 3 multiplicado ali no lugar do x, eu vou colocar o 2, né? Lembrando que aqui, ó, é x e y. Então 3, aqui é 3x, então 3 multiplicado por x, o x é 2, então 3 vezes 2. Menos 4 vezes o valor do y. O valor do y ali é 3, então eu vou substituir aqui, mais 6 igual a 0. Eu vou ter que substituir e vai ter que bater com o valor que está do lado direito, vai ter que dar 0. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Só que o sinal de menos acompanha aqui, né? Então aqui eu tenho mais 6 igual a 0. Aqui observando, o que eu tenho? Eu tenho 6 menos 12. Isso aqui vai dar menos 6, mais 6, certo? Isso aqui vai dar 0 também. Então eu consigo validar chegando aqui na mesma igualdade, tanto lado esquerdo quanto lado direito, eu conseguir substituir e mostrar que bateu os valores. Isso significa o quê? Que o ponto C também está nessa reta. Logo, a equação da reta que passa pelos pontos A e C realmente é aquela equação ali. Quaisquer dois pontos que eu pegar dessa reta, a cara da equação da reta é a mesma. Então basta substituir. Se você só precisa conferir se a reta passa por aqueles dois pontos que ele deu, ou por um ponto lá específico, você pode substituir esse ponto na reta e tem que a igualdade tem que acontecer. Então esse é um método de fazer, esse aqui é o modo talvez o mais rápido que eu acho que eu tinha aqui para fazer nessa prova, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o segundo modo de fazer. Então eu vou limpar aqui a minha tela e vamos fazer do método 2 aqui, que é o método clássico, que é quando, dados dois pontos, eu tenho que chegar naquela reta. Então eu vou tentar fazer dessa maneira. Então eu tenho aqui menos 2 e 0 é o ponto A, eu tenho aqui o ponto B, o ponto C, né? Estou incutido com o B aqui, o ponto C vai ser o outro ponto que eu tenho que, a partir deles dois, verificar se eu consigo encontrar essa reta. Então eu vou tentar
partir desses dois pontos aqui e chegar nessa reta aqui de equação 3x menos 4y mais 6. A gente tem vários métodos para fazer. Eu, particularmente, na maioria das vezes, eu gosto muito de usar ali aquele método do determinantes, né? Porque aí a gente consegue já treinar um outro assunto. Então, vamos lá. Como é que funciona? Eu vou pegar aqui, ó, eu posso colocar x, y e 1, que eu tenho que montar uma matriz 3×3, e aí eu vou substituindo os pontos que ele me deu, na ordem lá, né, x e y. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro ponto, que é o ponto A, colocar x embaixo de x e y embaixo de y, então aqui, ó, menos 2 e 0, esse é o ponto A, aí completa com o número 1, e aqui eu vou ter o ponto C, então na mesma ordem, o x embaixo de x e o y embaixo do y, e aí completa com o número 1. Isso aqui, eu vou calcular o determinante dessa matriz aqui e igualar a 0, para tentar encontrar então minha reta, para ver se bate com aquela lá de cima. Então eu vou aplicar aqui, para a gente fazer, eu posso aplicar o métodozinho clássico aí, né, o Sarri aqui para multiplicar na diagonal principal e secundária, para tentar chegar na minha equação ali, que é o método aí mais clássico para aplicar aqui a resolução, né, o cálculo de um determinante. Então, como é que funciona? A gente copia as duas primeiras colunas de novo, a gente repete as duas primeiras colunas para a gente fazer a multiplicação aqui nas diagonais. Então eu vou repetir as duas primeiras colunas e com isso a gente passa a ter uma matriz expandida para conseguir fazer a multiplicação aqui. Então como é que eu vou fazer? Vou colocar uma outra cor aqui e aí eu pego o diagonal principal, certo? E faço a multiplicação. Então a diagonal principal é x vezes 0, dá 0, 0 vezes 1 dá 0, então aqui é 0. Aí eu vou ter aqui a diagonal principal aqui do meio, eu vou ter aqui assim, ó, y vezes 1 dá y, y vezes 2 dá 2y positivo, tá? E eu tenho aqui minha última diagonal para fazer a multiplicação. Então aqui eu vou ter 1 vezes menos 2 dá menos 2, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6, beleza? Aí aqui a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então agora eu vou pegar aqui subindo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, mudar de cor, vou pegar um verde aqui e vou fazer a multiplicação subindo aqui, ó. Na verdade, acabei pegando um azul ali, né? Então aqui, ó, vai ficar da seguinte maneira. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Né? Então, facilitou minha vida aqui na hora de multiplicar. E aí eu vou ter aqui, ó, x vezes 1 dá x, x vezes 3, 3x positivo. Então aqui mais 3x. Aí agora, a última diagonal aqui para fazer a multiplicação, eu vou ter aqui 1 vezes menos 2 dá menos 2, menos 2 vezes y, menos 2y, tá? Isso aqui tem que ser igual a 0, e aí dessa expressão eu vou ter que verificar se eu consigo chegar lá na equação que ele me deu, equação geral que ele forneceu lá em cima. Então o que eu vou fazer? Vou ajeitar esses caras aqui, esse primeiro parênteses basta repetir, então aqui vai ficar 2y menos 6, esse 0 eu não preciso dele, porque se eu somar aqui vai dar o mesmo valor lá, o 2y, então só repete aqui os caras, e aí agora, para eliminar esse parênteses, eu faço o jogo de sinal aqui, né? Então aqui, ó, o 0 eu nem conto, descarto ele. Então esse menos com esse mais dá menos, então menos 3 aqui, menos 3x mais 2y, né? Porque esse menos do parênteses aqui do lado de fora, com o menos daqui do 2y, menos menos fica mais, e isso aqui eu igualo a 0. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar os termos semelhantes. Então aqui vai ficar da seguinte maneira. Lá na equação geral começa pelo x, então eu vou ajeitar o x aqui e colocar ele primeiro. Então vai ficar assim, ó, menos 3x, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, vou pegar os outros elementos aqui, ó, o menos 3x já está aqui, aí o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar aqui o y, né? Vou tentar trazer o y para cá para verificar como é que vai ficar a estrutura dele. Então só ajeitando aqui, como é que vai ficar? Menos 3x, mantenho, e aí aqui, ó, 2y, tá? 2y com 2y, isso aqui, tudo positivo, 2 mais 2 vai dar 4, então vai ficar 4y. E aí eu tenho o termo independente aqui, que é o 6, então vai ficar menos 6 igual a 0. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, aqui esse 3x ele está positivo, então eu vou tentar transformar para ficar com a mesma aparência. Então eu vou multiplicar por menos 1 aqui, para trocar o sinal ali do x, para verificar se vai ficar exatamente com a mesma cara ou não. Então aqui, ó, menos 3x, quando eu multiplico por menos 1, vai ficar mais 3x, o 4y vai ficar menos 4y, e o 6 negativo vai ficar
mais 6, vai ficar positivo. Se a gente observar, a equação ela deu a mesma, né? A gente conseguiu aqui a mesma equação. Isso significa que, de fato, então, essa equação da reta aqui que ele deu, ela é gerada por esses dois pontos aqui. E nós provamos isso quando a gente pegou aqui os dois pontos, montamos aqui a matriz, calculamos o determinante, igualamos a zero, e aí a gente ajeitou aqui a expressão para chegar na nossa equação geral. Se eu quisesse a equação reduzida, era só isolar o y, mas aqui não precisava porque lá em cima estava no formato de equação geral. Então a gente só manteve da mesma maneira que o item trouxe para a gente, ok? Então, diante disso, a gente percebe que claramente esse item aqui, ó, é um item que está certo, é um item que está correto, questão tranquila de fazer, mas você precisa treinar, porque vai demandar um pouquinho de conta, ou então vai demandar que você tenha a experiência de saber, dado o enunciado, como conduzir a questão. Aqui eu poderia conduzir por dois caminhos, nós fizemos de duas maneiras e cabe a você então escolher qual que é a mais tranquila para você. Eu poderia fazer de uma terceira maneira aqui, que é usando aquela expressão lá da nossa equação da reta, né, que é o y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Eu optei por não fazer, por achar mais prático aqui por determinantes, mas fica ao seu critério. A gente tem pelo menos 3 maneiras de fazer essa questão, beleza? Então ficamos por aqui com mais essa questão. Um abraço, até o próximo vídeo.